Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês no programa Recomeços. E assim como a Carol falou, eu também tive uma história de recomeços e estou aqui hoje para auxiliar você, para compartilhar minha experiência e também entender como que o estilo de vida pode te ajudar a recomeçar, a passar para o outro lado, né, da sua história e você realmente assumir o controle da sua vida. Então, a gente vai falar sobre a importância de um estilo de vida saudável para a saúde mental também. Porque está tudo ligado com tudo e muitas vezes a gente não associa o que os nossos hábitos podem estar atrapalhando, inclusive, a nossa saúde mental. Então, tudo começa com a história de Deus. Deus criou a gente, a imagem e semelhança dele. E no Gênesis 1:26 a gente já enxerga que esse Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. A imagem física, não é? E semelhança também no caráter. A palavra tselem, não é? Que fala lá no demut, né, na Bíblia, quer dizer de uma semelhança funcional no caráter, na essência. Então nós fomos criados de uma maneira muito especial, muito a imagem e semelhança de Deus, diferente das outras criaturas. Infelizmente, vem o Gênesis 3 e aquele casal, então, foi enganado e acabou sendo persuadido, não é, a cair no conto, na lorota, não é, do inimigo. E eles falam, olha, se vocês comerem, certamente não morrerão e vocês serão como Deus. Então a entrada do pecado, olha só, já mexeu com aquele interesse espiritual do ser humano ser como Deus. Ele já tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus, não é? Mas colocaram a dúvida do caráter de Deus. E a serpente também fala, né? Depois que ela fala, se vocês não vão morrer. E ainda a mulher viu que a árvore era boa, né, que o fruto era bom para se comer, agradável aos olhos e que dava entendimento, quer dizer, foi pego aí no pecado o paladar, a visão e também a consequência do pecado pegou a parte cognitiva e intelectual daquele casal que foi enganado. A tentação. E a consequência disso tudo, do pecado, foi também que a gente teve alterado, não é? A parte emocional, espiritual. Aquele casal, quando Deus foi atrás, apesar deles terem desobedecido a sua palavra, o casal sentiu medo, né? Deus foi atrás deles, mas eles falaram, não, eu senti medo e me escondi. Já teve medo, a vergonha, viram que estavam nus. E também Deus fala, né? Então você vai ter dores, né, no parto. Então pegou o sofrimento físico daquela mulher. E também o pecado teve uma consequência no meio ambiente. Maldita é a terra, não é? Que eles teriam que trabalhar para cuidar daquela natureza que tinha sido criado tudo muito perfeito para aquele casal então poder desfrutar da natureza, daquele solo perfeito, da comida que Deus já tinha dado para eles comerem, daquele ar puro. Toda a criação, todo o ecossistema foi criado para que aquele casal tivesse vida e vida em abundância. Além disso, a comunhão direta com Deus, com seu Criador. E depois de 6.000 anos de pecado, a gente percebe que nós temos ainda muita coisa na natureza, coisas para a gente comer, não é? Apreciar. Mas a gente fica preocupado se está com agrotóxico, aquela terra não tem mais as vitaminas e os minerais, a gente precisa acabar gastando dinheiro com suplementos e fica aquela confusão toda, não é? E é isso que está acontecendo hoje. Aquilo que Deus criou foi transformado em produtos ultraprocessados, industrializados, cheios de gordura, cheios de sal, com a proporção dos minerais totalmente desequilibradas. E a consequência é o que nós estamos vendo, né? O sobrepeso, a obesidade e tudo aquilo que esse estilo de vida pode causar. Aquele casal também foi criado para cultivar e guardar a terra, estava lá na natureza. E hoje a gente fica muito nesse ambiente fechado. E agora com a pandemia piorou essa situação, que a gente não sai mais para fora de casa. Muitas crianças também nos apartamentos. E a falta de atividade física, porque está tudo muito fácil. A gente usa o controle remoto, em vez de usar a bicicleta ou andar a pé, a gente usa o carro. O carro já tem tudo automático, não faz mais nem exercício nas mãos, né, para dirigir o carro. A direção já está mais facilitada para a gente mexer. E a gente vai ficando sedentário.
assistindo televisão o dia inteiro, não é, comendo coisas que não é para comer e cheias de gordura, cheio de sal. Bebendo também, Deus tinha dado a água para a gente beber, e essa água também foi transformada em veneno, não é? Assim como os produtos da terra foram transformados em venenos, a água também sofreu as consequências, e aí se colocou muito sal, muito açúcar nessa água, e gás, e ácido fosfórico, e é isso que a gente tem apreciado. E olha só o consumo dessas bebidas açucaradas hoje é responsável por quase 2 milhões de adultos acima do peso, né? Quase 750 mil crianças e adolescentes sobrepeso e obeso. E a gente sabe que esse excesso de açúcar, em especial essas bebidas açucaradas, que não são só os refrigerantes, mas os sucos de pozinho, os suquinhos de caixinha também, excesso de açúcar é responsável também por diabetes tipo 2, câncer e doenças do coração. E o consumo de cigarros, né, tem diminuído um pouquinho, mas o consumo de álcool, principalmente na pandemia, tem aumentado muito aqui no Brasil. E nós sabemos que as mulheres, principalmente, que bebem álcool, elas têm o risco dobrado de ter doenças do coração, se comparando com a mesma dose que os homens usam. Então, as mulheres, né, as propagandas todas que vocês têm visto por aí, têm focado muito nas mulheres bebendo cerveja, nas mulheres bebendo vinho, bebendo álcool em geral. E esse consumo entre as mulheres tem prejudicado muito, inclusive aumentado a incidência de câncer de mama. Então, esse é o estilo de vida que nós estamos hoje. Uma correria, as pessoas desbaratinadas no home office, muita pressão, não é? Para cuidar da casa, para cuidar da família, para cuidar para que não perca o desemprego, e aí fica muito estressado. E esse estresse crônico também acaba afetando a nossa saúde emocional diretamente. Então, estamos correndo atrás do tempo, não é? E as consequências disso tudo, número 1, é sobrepeso e obesidade, que eu tenho falado para vocês. O Brasil hoje, mais de 60% de nós brasileiros estamos acima do peso. E as consequências disso não é só a gordura estética, né? A gente fica muito preocupado com a parte estética, mas o pior de tudo isso é esse acúmulo de gordura, não só nas artérias, que vão entupir e aumentar o risco de ter doenças cardíacas, né, como infarto ou o AVC, por exemplo, mas essa gordura visceral que fica lá perto dos órgãos, perto do fígado. Muita gente hoje tendo o que a gente chama de gordura no fígado, esteatose hepática não alcoólica. Antes as pessoas tinham um problema de inflamação no fígado porque bebiam muito. E hoje não é porque bebem, é porque tomam muitos medicamentos, porque comem muito açúcar e muita gordura. E essa gordura no fígado, a gente sabe que o fígado é um órgão essencial para metabolizar vários hormônios, para metabolizar, para filtrar, na verdade, aquilo que vai para o coração. E esse fígado inflamadinho acaba, então, prejudicando toda a nossa circulação e metabolismo de todas as outras coisas que a gente precisa para ter saúde. E uma das consequências desse estilo de vida inadequado também é a fadiga, por causa do estresse crônico, não é? A insônia que a depressão pode causar, porque quando a gente fica muito tempo estressado, a mente cansa. E essa mente cansada, então, sente aquela fadiga, o sono fica atrapalhado. Tem gente que dorme muito quando está deprimido, tem gente que não dorme muito. Então, não tem um padrão certo, mas a falta de sono também pode ser um sintoma da depressão. Alteração de humor, porque a pessoa já fica mais irritada, né, não tem mais paciência, e principalmente entre crianças e adolescentes. As pessoas não enxergam, às vezes, que criança e adolescente respondem a uma depressão diferente do adulto. Elas podem ficar mais agitadinhas, mais irritadas, e às vezes a gente acha que é uma mãe, é uma birra que aquela criança está tendo, e ela pode estar deprimida. E com esse negócio do confinamento, da pandemia, do isolamento social, isso tem aumentado muito entre crianças e adolescentes. Então, se você tem adolescente em casa, preste atenção, ou criança, né, nesse comportamento, para não julgar antes de uma avaliação profissional. A depressão também pode vir com sintoma de falta de concentração.
A pessoa deprimida não fica só isolada, a gente acha que a pessoa deprimida fica lá quietinha, não quer se comunicar com ninguém, não quer sair de casa, não tem vontade de comer, mas essa depressão também pode ser afetada dessa maneira, né, com uma falta de concentração. A pessoa vai ler, não consegue ler, tem que ficar lendo várias vezes a mesma coisa, não consegue memorizar. Né? Isso acaba comprometendo também os relacionamentos, porque está mal-humorada, está irritada, não quer se relacionar muitas vezes, e a produtividade também no trabalho fica comprometida. Então, o trabalho, não é? A pessoa não consegue entregar as metas, não consegue acordar no horário certo, não consegue entregar aquilo que ela precisa entregar. Isso começa a causar uma angústia, isso causa mais estresse e vai piorando essa saúde emocional e a pessoa não percebe. Quando percebe, já está naquela situação que nós vimos aqui no depoimento do André, por exemplo, né? Que já está querendo tirar a vida porque acha que não tem mais solução. Bom, e quando a gente fala em saúde emocional, e geral, em saúde em geral, a gente enfatiza muito a parte de alimento. Mas o que esse alimento tem a ver com a sua saúde emocional? A Teru já deu umas dicas aqui, né, durante esses 3 dias aí, mas a gente vai entender um pouquinho o que acontece com a comida e como que ela vai afetar a sua mente, aquilo que você está sentindo e aquilo que você está pensando. Olha que interessante. Aqui, então, nós temos o meu irmão, que eu trouxe aqui para vocês conhecerem ele, para entender o sistema digestório. O sistema digestório é o sistema que vai quebrar o alimento para ele poder entrar, ser absorvido, ser quebradinho e no intestino ser absorvido. Então, o sistema de digestão começa lá na boca, com os dentes, a mastigação, vai descer no esôfago, do esôfago vai para o estômago, do estômago vai para o intestino, do intestino vai para essa área verde, que a gente chama de intestino delgado, e vai virar intestino grosso aí nessa parte. Intestino delgado é o laranja, o intestino grosso é o verdinho, e o reto e o ânus que está lá em roxo. Então, desde a boca até o ânus, onde vai ser eliminada as suas fezes, é um tubo só, com cerca de 7 a 9 metros de comprimento. Imagina, da boca é um tubo só. É lógico que o meu tubo é menorzinho do que de pessoas que são maiores, né? Por exemplo, a Carol, que é mais alta. Então, a gente tem uma coisa só. Por que eu estou falando isso? Porque o que está afetando a sua boca, está afetando o seu estômago, está afetando o seu intestino. E se afetou o intestino, vai influenciar todo o seu sistema e todos os outros órgãos. Por quê? Porque aqui no intestino, que a comidinha já está tão quebradinha, que ela vai ser absorvida. E ela vai ser absorvida aqui dentro do intestino. Nós temos essas vilosidades intestinais, essas ondinhas. E cada pretinho desse laranjinha é uma célula intestinal que a gente chama de enterócito. E essas celulinhas, elas funcionam como se fosse uma barreira. Elas têm uma senha para quando você come a glicose, poder ser absorvida a glicose e vai lá para o sangue. Tem uma senha para a vitamina E, tem uma senha para a vitamina B12, tem uma senha para o ferro, para o cálcio, para eles selecionarem o que vai passar para o sangue ou não, o que vale a pena absorver ou não. Além disso, em cima dessas células também, nós temos uma barreira de mucosa, que a gente fala, que é uma barreira que é produzida pelas bactérias, né? Hoje tem se falado muito da microbiota intestinal, aí dentro nós temos muitas bactérias no intestino que vão formar essa barreira de proteção também. E nós podemos ter bactérias boas ou bactérias ruins em desequilíbrio, que a gente fala, né? E quando elas estão desequilibradas, essa proteção vai indo embora. Indo embora, quando a gente come muita gordura, quando nós comemos muito açúcar, ou quando nós comemos muito álcool, por exemplo, o consumo de álcool, acaba destruindo, essa microbiota entra em desequilíbrio, essa barreira de proteção vai diminuindo, e aí vai abrindo uma portinha, vocês estão vendo nessa partinha azul aí, algumas celulinhas aí passando do lugar, não é? Vai sair do intestino algumas toxinas que vão passar, porque essa barreira foi prejudicada por causa do seu estilo de vida. O estresse crônico também pode fazer isso com o intestino. Ele abre uma portinha e aí vai entrar, então, no seu sangue o que a gente chama de citocinas inflamatórias, né? Que são produtos que vão passar para o seu sangue, para a sua corrente sanguínea e vão prejudicar todo o seu corpo, o seu sistema de defesa, aumentando as chances de ter doenças autoimunes como psoríase, por exemplo, vai afetar a sua pele, né? Vai afetar também, às vezes,
o seu estômago. Isso pode prejudicar, inclusive, as pessoas que pegam Covid, que têm uma microbiota alterada, né? Passa mais toxinas do Covid e se espalha mais rapidamente de uma maneira sistêmica. Então, isso tem a ver muito com a imunidade nossa. E tudo isso, então, isso que eu falei para vocês, vai passar no sangue. Do sangue dessas veinhas todas vai subir lá para o fígado, foi absorvido, passou lá para o fígado, do fígado vai para o coração, e o coração está batendo lá 60, 80 batimentos por minuto. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. E aí, tudo que você comeu, então, vai acabar passando para o seu corpo inteiro. O que você comeu está influenciando os seus rins, o que você comeu está influenciando o seu dedão do pé, a sua unha. As pessoas não falam, às vezes, ai, doutora, meu cabelo está caindo, minha unha está fraca, eu preciso de vitamina B7, né, a biotina. Porque o que você comeu, o que você absorveu, está influenciando, está indo para o sangue, está indo para a sua unha, está indo para o dedão da sua mão, está indo para os seus pulmões e também está indo para o seu cérebro. E quem comanda toda essa maquinaria do nosso corpo é o cérebro, não é? Então, por isso que o que a gente come está influenciando diretamente também o nosso cérebro e a nossa mente. E principalmente essa área do cérebro aqui na frente, que vocês estão vendo aí no slide em azul, essa parte a gente chama de lobo frontal. E nessa parte do cérebro, que corresponde a 33% do nosso cérebro, cada área corresponde a alguma coisa, não é? Nós temos a área que cuida da fala, nós temos a área aqui atrás que cuida da visão, e essa parte da frente cuida, que a gente chama de lobo frontal, em específico uma pontinha desse lobo frontal, que a gente chama de córtex pré-frontal. Ele auxilia, então, na nossa razão, no nosso juízo, na nossa capacidade de discernir o certo e errado, nossa capacidade moral. O lobo frontal é responsável também pela nossa vontade, pelo nosso domínio próprio. E também esse lobo frontal é responsável pela nossa espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, não estou falando em religiosidade. Espiritualidade é aquilo que a gente pode desenvolver, a nossa natureza mais amorosa, né, de ter mais empatia pelos outros, a capacidade de compreender que você não é ego, você não é sozinho nesse mundo, que você não está querendo só fazer a sua vontade. Essa espiritualidade, se o nosso córtex pré-frontal está afetado, ele fica prejudicado também. E a nossa força de vontade. Então, as pessoas que estão com depressão, quando nós vamos fazer um exame chamado PET scan, que é tipo uma tomografia que a gente faz do cérebro, nós percebemos que os pacientes com depressão têm esse córtex pré-frontal afetado. E por isso que o paciente com depressão não tem vontade de fazer as coisas. As pessoas falam, vamos lá, sai da cama, você precisa ter vontade. A pessoa não tem, porque fisiologicamente e de uma maneira orgânica, esse cérebro está prejudicado. E será que é só a alimentação que prejudica isso? Comida gordurosa, alimentos com estimulantes, neuroestimulantes que a gente fala, né? Vocês têm escutado muito na Novo Tempo, no programa Vida e Saúde, o quanto a cafeína prejudica, porque é um estimulante. O açúcar é um estimulante e vai afetar diretamente nessa área que a gente chama de córtex pré-frontal. A gordura também. Mas outras coisas, além da alimentação, afetam o nosso córtex pré-frontal. Por exemplo, a falta de exercício físico. Sem exercício físico, a gente não respira direito, né? Não vai oxigênio suficiente lá no seu córtex pré-frontal e diminui o oxigênio, esse córtex pré-frontal vai ficando fraquinho. O estresse também, seja físico, mental ou emocional, pessoas que sofrem muita pressão psicológica acabam tendo esse córtex pré-frontal também afetado. O álcool, fumo, drogas em geral. E quando eu falo drogas, alguns tipos de medicamentos também afetam esse córtex pré-frontal. Não são só as drogas ilícitas. Né? Quando nós vamos na drogaria, nós estamos comprando drogas também que podem afetar esse córtex pré-frontal. E aquilo que nós estamos lendo, vendo na TV e o tipo de música também afeta diretamente o nosso córtex pré-frontal. Então, por exemplo, a música clássica, já tem vários estudos mostrando que se você tem exposição à música clássica de 30 a 40 minutos por dia, você ativa positivamente esse córtex pré-frontal.
Nós temos um amigo que tem uma clínica na Califórnia que ele trata deprimidos moderados e graves. E esses deprimidos faz parte do tratamento, ficar com fone de ouvido e escutando música clássica de 30 a 40 minutos por dia para ativar esse córtex pré-frontal. Então, por isso que tem tanta gente com depressão hoje. É o medo excessivo, é a alimentação inadequada, é a inatividade física, porque está tudo ficando muito fácil, a gente quer tudo, a gente senta no sofá e quer que tudo aconteça lá. A gente não faz mais compra, não é? Pode fazer tudo pelos aplicativos. Isso tudo tem afetado o córtex pré-frontal e isso aumenta esse estilo de vida, então, da atualidade, acaba prejudicando a nossa saúde emocional também. Então, quando falamos de tratar a saúde mental, nós temos que pensar nas escolhas que nós podemos fazer no dia a dia também para auxiliar no tratamento coadjuvante com os profissionais de saúde que você procurar. Consequência desse córtex pré-frontal prejudicado é esse impedimento de princípios morais. As pessoas não têm mais discernimento do que é certo e o que é errado. Hoje, quando a gente fala que está certo, o outro fala que está errado, outro fala que está errado e fala que está certo, não tem mais princípio, não é? A moralidade está indo embora. Esse impedimento social, a falta de amor, a falta de empatia, o prejuízo da capacidade de abstração. As pessoas não têm mais capacidade de imaginar, se eu falar daquela maneira com aquela pessoa, como é que ela vai reagir? Essa capacidade de abstração está indo embora. É tudo aqui, agora, imediato. A gente não consegue imaginar como é que eu posso ser daqui 20 anos. Não, quero acabar com a minha vida. Se não acontecer isso agora, então acabei. Meu casamento. Não tem mais jeito não. Essa capacidade de a gente abstrair. Mas se eu mudar a minha maneira de ser? Mas se acontecer, se meu marido buscar ajuda? A gente vai perdendo essa capacidade de planejamento e abstração de que tudo pode melhorar. A perda do raciocínio lógico também. E a falta de limites, porque a gente perde o domínio próprio, e é como a gente viu agora nesse rapaz, né, do André, comentando a história dele. A gente vai perdendo o limite, porque quanto mais coisas que você faz que prejudica esse córtex pré-frontal, mais você vai perdendo o seu domínio próprio. Você sabe que quer parar. A pessoa que está usando drogas sabe que aquilo prejudica, mas ela não tem mais a força de vontade, porque aquele córtex pré-frontal, pelas drogas, prejudicou, então, e aí aquele cérebro não consegue mais comandar o corpo. E quando a gente perde a nossa força de vontade, a gente perde o nosso domínio próprio, a gente perde um dos maiores dons que Deus nos deu, que é a liberdade de escolha. Por isso que nós precisamos cuidar com as nossas escolhas do dia a dia. Então, a alimentação saudável, lógico, a alimentação ruim vai prejudicar o córtex pré-frontal, mas, em contrapartida, a alimentação saudável vai auxiliar. Deus já nos deixou as coisas na natureza e nós estamos aqui num país que tem isso em abundância. Nós temos acesso a verduras, frutas em abundância e tudo que é colorido, né? Foi colorido porque tem diferentes fitoquímicos. Esses fitoquímicos são substâncias, produtos que existem nessas plantas e verduras que vão nos auxiliar a ter mais cognição, aprender melhor, memorizar melhor, ter uma vida de saúde mental melhor, uma saúde mental melhor. Então, por exemplo, as coisas amarelas, não é? E laranjas, elas têm muito carotenoides, que são antioxidantes, que vão auxiliar, né, na perda de radicais livres, vão auxiliar a gente combater aquilo que pode nos dar câncer, que pode prejudicar os nossos neurônios. As verduras verdes escuras, por exemplo, tem muita B6, muita vitamina B9, as vitaminas do complexo B, que conseguem proteger as suas células, né? O seu DNA, sua função genética. Nós temos as coisas muito roxas. Os roxos têm muito resveratrol, que a gente fala, que é um fitoquímico super antioxidante, anti-inflamatório, para a nossa cabeça e também, inclusive, para o pessoal que quer melhorar a imunidade, desinflamar o corpo para evitar as consequências mais graves do Covid, por exemplo. E essa alimentação saudável, por mais que ela seja saudável, ela também não pode ser exagerada. Mas a gente pode colocar para vocês uma regra prática. Você vai escolher 5 cores ao dia. E quando eu falo 5 cores ao dia, não é para colocar tudo no mesmo prato. E não é 5 cores de M&M, né? O azulzinho, o verdinho, o amarelinho. Não.
São 5 cores de frutas e verduras, cereais integrais que você pode ter na sua casa. Então, o branco do inhame, o amarelinho da banana, né, o verdinho da couve, do brócolis, que, aliás, a família das brássicas, né, couve, brócolis, rabanete, couve-flor, couve de Bruxelas, você precisa sempre ter em casa para a sua saúde mental e para desinflamar o seu corpo em geral. Precisamos tomar de 6 a 8 copos de água por dia entre as refeições, tá bom? Porque a água serve para hidratar o nosso corpo e hidratar o nosso cérebro também. Cerca de 70% do nosso cérebro é composto de água e muita gente hoje não toma água. Toma refrigerante, toma suco, toma chá. E eu falo para as pessoas, o pessoal fala, doutora, mas o chá tem água, eu não posso tomar chá? Eu falo, sim, mas não é a mesma coisa. Você rega a sua plantinha com chá de camomila? Vai regar sua plantinha todo dia com chá de melissa, por exemplo, para ver o que vai acontecer. Você toma banho, por exemplo, ou lava roupa com suco de melancia? Não, você não faz isso. Porque não é a mesma coisa. A melancia tem água, as frutas têm água? Tem. Mas a água é água. Ela vai ter as vitaminas, os minerais, principalmente, que nós precisamos para repor no suor, né, que a gente perde na urina, nas fezes, na saliva. Tá certo? A gente precisa evitar de beliscar entre as refeições e ter uma rotina para comer. Muita gente na pandemia perdeu a capacidade de ter rotina, disciplina. Come a hora que quer, dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, porque está no home office, ninguém está vendo. E aí, com um monte de coisa em casa, né, porcarias que a gente acaba comprando no supermercado, gastando o nosso dinheiro, e aí prejudica a nossa saúde física e mental também. E como vocês viram, acaba prejudicando a espiritual. Então, vamos ter rotina, horário de acordar, de comer, precisa parar, mesmo que você está no home office, precisa parar para comer. Atividade física, nós sabemos, a atividade física é aquilo que a gente mexe o corpo. Exercício é quando é uma coisa mais planejada. Por exemplo, você fala, eu vou para a academia fazer exercício 3 vezes por semana, durante 40 minutos, toda vez que eu vou. Isso é exercício físico. Atividade é uma coisa que você está fazendo caminhada, mexendo o corpo, né? Limpando, varrendo a casa, passando pano. Isso é uma atividade física, descendo a escada. E hoje a gente tem perdido, a gente acha que fazer exercício é só ir na academia. E não. Muitas vezes você pode parar o carro, né, 2 quarteirões antes de onde você vai, pegar mais o ônibus, andar mais a pé, em vez de ficar pegando o carro toda hora. Às vezes a gente vai daqui, por 1 quilômetro de distância, já pega o carro. Então, essas atividades fazem muita diferença. E nós sabemos que a atividade física, lógico, ajuda a diminuir o risco para doenças do coração, melhora o controle da nossa pressão arterial, melhora o controle da glicemia para quem tem diabetes. Para quem tem diabetes, precisa ganhar músculo, gente. Diminui os sintomas da TPM para aquelas mulheres que têm cólicas, né, e muita dor de cabeça, irritabilidade na TPM. Evita osteoporose e sarcopenia. Osteoporose é quando a gente vai perdendo massa óssea e sarcopenia é quando a gente vai perdendo os músculos, principalmente depois dos 40 anos de idade, tanto homens como mulheres. As mulheres vão se preparando para a menopausa e os homens também têm a menopausa deles, que é a andropausa, e quase ninguém fala disso. E aí vai diminuindo a produção de testosterona e a gente vai perdendo essa massa muscular, e a sarcopenia é quando a massa muscular ficou tão fraquinha e o músculo vai invadindo, a gordura vai invadindo aquele músculo e a gente vai ficando frágil. Aí qualquer coisa cai, né? Quebra o fêmur, aquela confusão toda. Então nós precisamos cuidar também dos nossos músculos, não é? Fazendo exercícios de resistência. E se você não gosta de ir na academia, então você pode comprar uma melancia e ficar fazendo exercício na sua casa, tá bom? Melhora a imunidade e melhora o humor, porque praticar exercícios físicos rotineiramente aumenta a liberação de endorfinas, que são hormônios que vão nos dar sensação de prazer e bem-estar. Mesmo que você esteja com preguiça, depois que você volta de uma atividade física, de exercício físico, que você faz em moderada intensidade para intensa, você vai sentir um bem-estar incrível. Isso vai ajudar no seu humor. Mesmo quem tem depressão, vamos praticar atividade física mesmo que você não goste. E se você puder sair no sol, melhor ainda. Porque o sol, apesar das pessoas estarem restringindo o sol, falando da vitamina D, eu falo para as pessoas, o sol não é vitamina D. A vitamina D é um hormônio que o sol vai auxiliar na produção.
mas ele não é a vitamina D. O sol auxilia no nosso humor, auxilia no nosso sono, porque quando a gente toma sol durante a noite, a gente produz, a nossa glândula pineal produz o que a gente chama de melatonina, que é um hormônio mestre, que vai ajudar a regular vários outros hormônios. E a gente dormindo melhor, a gente acorda melhor, melhor humorado, não é? Tem os hormônios todos controlados e a saúde como um todo fica ótima. E quando a gente toma sol, acho que vocês já ficaram lá 15, 20 minutinhos no sol e dá aquele relaxamento, não é? Porque os músculos relaxam e a gente tem na pele também o que a gente chama de produção de beta-endorfinas, que são os hormônios que vão nos trazer bem-estar. Pessoas que tomam pouco sol, ou cidades que não têm muito sol, como Londres, por exemplo, as pessoas têm muito mais tendência a ter depressão, uma depressão que a gente chama de sazonal. Então, no Brasil, tem 360 dias por ano, nós temos sol. Vamos aproveitar o país que nós estamos para tomar sol todos os dias, de 15 a 20 minutos. Controlar o sono, ajudar no humor e nossa saúde emocional também. A gente sabe que a falta de sono vai causar estresse, não é? A gente sabe que muito tempo no computador, essas telas, né, que tem essa luz azul, engana o nosso cérebro, e por isso que tem tanta gente com insônia hoje em dia. A falta de rotina, excesso de trabalho, excesso de estimulantes, não é, como cafeína. As pessoas estão acordando cansada e já começam a tomar café para estimular ou a ficar mais ativo durante o dia. Isso não é legal, gente. Imagina que você já está cansado, somente quer descansar e você vai dando mais estimulante para aquela mente, vai dando estresse crônico, aumenta o risco de evoluir para uma depressão, um transtorno de ansiedade precoce. E também a janta muito tarde. Quando a gente come muito à noite, a gente fica com o estômago muito cheio e aí acaba indo para a cama e não sente sono, porque o cérebro está tendo que ajudar no processo de digestão para controlar o estômago, o intestino, a glândula salivar e fazer todo o processo de digestão. Então, se você está com insônia e quer melhorar seu humor, diminua o seu jantar o máximo que você puder e coma bastante no café da manhã para não chegar à noite com muita fome, tá bom? Vai desligando, cria uma rotina para dormir. Eu tenho falado para os meus pacientes, eu tenho um despertador para dormir. Eu não tenho despertador para acordar. Meu despertador para dormir toca às 9h30 e eu já vou começando uma rotina de apagando as luzes da casa, vou desligando o celular, vou tomar meu banho, já vou começando uma rotina, tomando meu chazinho calmante para ir para a cama perto das 10. Olha só, falta de sono aumenta até as chances de ter diabetes, aumenta a depressão, aumenta a demência, ganho de peso e alteração, inclusive, da imunidade. Numa época de pandemia, é muito importante a gente ver que está tudo ligado com tudo. Então, gente, Jesus veio para que a gente tivesse vida e abundância. Como a Carol falou, nós temos uma fé que pode nos trazer esperança. Nós temos os profissionais que podem nos ajudar? Sim, temos. Mas nós temos também as nossas escolhas. O nosso dever individual, pessoal, é fazer boas escolhas no dia a dia. Isso está sob o seu poder. Então, que Deus o abençoe para que você desfrute de uma vida plena e feliz.